volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, um livro escrito pela doutora Ellen Van Back. E hoje a gente vai falar sobre um dos primeiros sujeitos submetidos à regressão hipnótica da doutora Van Back e vamos refletir sobre a seguinte questão: como é que a gente sabe que uma regressão foi realmente bem sucedida, que existiu mesmo uma viagem ao passado do sujeito que foi submetido à regressão, né? Como é que a gente diferencia o que foi apenas uma ilusão do paciente com realmente uma ida até o passado? Bom, a doutora fala o seguinte: um dos meus primeiros sujeitos submetidos à regressão hipnótica sistemática a uma vida passada foi Mark. Mark, que tinha tido experiências psicodélicas, gostava do seu emprego, era socialmente bem ajustado e não estava tomando LSD. Na ocasião, durante uma visita à Europa, no ano anterior, quando dirigia automóvel pelas estradas do norte da Itália, chegou a uma curva. A paisagem lhe pareceu estranhamente familiar e a sensação do déjà vu foi aumentando à proporção que subiu uma colina e deparou com um pequeno edifício de pedra que se erguia à sua mão direita. Eu sabia que já tinha visto aquele prédio, aquele edifício. Salteou-me um sentimento de quase tristeza. Parecia-me conhecer o lugar, o qual tinha para mim um significado verdadeiro e que eu sabia, ao mesmo tempo, não ser feliz, contou-me ele. Mark ofereceu-se voluntariamente para a viagem hipnótica porque desejava saber mais a propósito dessa experiência. Revelou-se um esplêndido sujeito e alcançou uma fase bem profunda de hipnose depois de 3 minutos de indução. Regrediu inicialmente ao seu 10º aniversário e descreveu com animação as imagens que lhe acudiam à mente. Relembrou os nomes dos amigos que se achavam presentes à festa de aniversário, sinal para mim de que estava realmente sob efeito da hipnose. Minúcias como os nomes de companheiros de infância são difíceis de recordar quando estamos em estado consciente de vigília, mas emergem com suma clareza sob efeito da hipnose. No seu 10º aniversário, Mark foi levado a um passado mais distante. Você agora vai voltar no tempo, disse-lhe eu. Sua mente estará alerta e você será capaz de referir o que está vendo. Eu disse então a Mark que ele estava no ano de 1900. Conte-me o que vê, solicitei-lhe. Eu não sei. Rostos deles deslizando por mim. Tudo nebuloso. Seguiu-se longa pausa enquanto Mark se mexia, desassossegado, na cadeira. Aprofundei o transe hipnótico e mais uma vez fiz-o recuar no tempo. Tornaremos a regredir? Estamos agora em 1870? Diga-me o que está vendo. As pálpebras de Mark piscaram um sinal evidente para mim de que ele estava vendo imagens. Descobri que esse rápido movimento dos olhos, característico do estado de sonho, também ocorre sob a influência da hipnose quando o sujeito está visualizando. Vejo a rua e os prédios. Vejo a rua, empedrada e áspera. Há uniformes ao meu redor. Eu também verificara, através das minhas sessões informais, com estudantes que poderia levar sujeitos a uma existência passada, pedindo-lhes que olhassem para seus respectivos corpos e descrevessem o que estavam vestindo. Pedi a Mark que olhasse para os pés. Botas. Estou usando também qualquer coisa parecida com um uniforme, branco e azul. As pessoas à minha volta estão correndo. Parece haver uma espécie qualquer de confusão ou batalha. Qual é seu nome? Perguntei. Dir-se-ia que Mark estivesse lutando. Não sei, não consigo atinar com ele, mas há um amigo aqui ao meu lado. Creio que é Pierre. Tentei uma técnica que descobri ser útil para fazer as pessoas recordar o próprio nome. Pierre volta-se para você e diz-lhe qualquer coisa. Pronuncia seu nome. O que pronunciou? Paul. Esse é meu nome, Paul. Tudo o que eu tinha agora era a informação de que eles trajavam um uniforme azul e branco e estava em pé numa rua empedrada com outros soldados uniformizados e que reinava uma grande confusão ao seu redor. Eu precisava saber mais para poder situar o acontecimento no tempo e no espaço. Perguntei-lhe: você sabe onde está? Que é o que está acontecendo? O
que é que está acontecendo? Creio que é Paris. Mark ainda parecia estar vendo imagens porque suas pálpebras se moviam. Uma expressão de desconforto passou-lhe pelo rosto e ele permaneceu em silêncio por muito tempo. Tive a impressão de que estava experimentando alguma coisa desagradável, fosse lá o que fosse. Por isso decidi continuar a movê-lo para frente e para fora do episódio. Você agora prosseguirá mais para adiante da mesma existência até o dia de sua morte. Dir-me-á o que acontece sem sentir dor nem medo, disse-lhe eu. Ao responder a minha pergunta, a voz de Mark era muito baixa. Descobri que quando estão na fase mais profunda da hipnose, os sujeitos têm dificuldade em articular claramente e suas vozes são quase inaudíveis. Estou numa espécie de tenda grande ou edifício. Não posso ver muito bem, estou ferido. Há muitos outros homens à minha volta. Ouço-lhes os gritos. Tornei a assegurar-lhe que ele não sentiria dor nem desconforto e permaneceria suficientemente alheado para dizer-me o que acontecia. Perguntei-lhe se estava com medo e Mark replicou: creio que vou morrer. É uma sala grande e há aqui uma espécie de médico. Oh! Mexeu-se desassossegado na cadeira e conheci que ele estava sentindo dor a respeito das minhas instruções. A despeito das minhas instruções, apesar, né? Tirei-o rapidamente da cena e fi-lo relaxar-se mais uma vez. Disse-lhe que sua mente continuaria alerta, mas que ele não sentiria tristeza nem dor. Agora você está morto. Pode ver o que estão fazendo com seu corpo? É muito nebuloso. Meu corpo parece estar amontoado com uma porção de outros corpos, não sei. Disse ele com sua voz, e sua voz se perdeu no silêncio. Isso era interessantíssimo. Mark não tinha a mínima ideia de ter vivido na década de 1880 e muito menos em Paris. O que estávamos procurando era a experiência do déjà vu na Itália. Decidi recuá-lo um pouco mais no tempo a fim de tentar descobrir o episódio italiano. Agora você está vogando mansamente pelo tempo fora, disse-lhe eu. Está flutuando de volta através do tempo. Este é o ano de 1600. Vê alguma coisa? Mark mexeu-se um pouco na cadeira. Suas pálpebras piscavam de leve e ele respondeu: apenas rostos que deslizam. Não, na realidade não estou vendo nada, só névoa. Vamos retroceder mais um pouco. Estamos no ano de 1450. Vê alguma coisa? As pálpebras de Mark puseram-se a abrir e fechar rapidamente. Um morro, respondeu, volvido há algum tempo. Estou montado a cavalo e vejo os morros e as árvores. Pedi-lhe que olhasse para os pés e para a parte inferior do corpo e me dissesse o que estava usando. Parece ser... estou usando uma espécie qualquer de metal. Creio que é uma armadura, mas não me parece muito pesada. O que é que você vê em derredor? Estou chegando a um grande forte ou edifício. Acho que é um castelo. É meu castelo? Não, é realmente muito grande. Que idade você tem? Perguntei. Não sei. Sou um homem, não sei a idade que tenho. Sabe qual é o seu nome? Seguiu-se longo silêncio. Mais uma vez, esbarrei na dificuldade de descobrir o nome da vida passada. Passei para a pergunta seguinte. Há pessoas em torno de você? Meus homens estão comigo. Vamos entrar no castelo. Um dos homens chama-o pelo nome. Que nome lhe deu? Creio que é Raf qualquer coisa. Fiquei surpresa com o título e curiosa com os companheiros. Esses homens trabalham com você? Perguntei-lhe. Estamos lutando, eles lutam ao meu lado. A favor de quem você está lutando? Do Santo Imperador Romano. A sua família está no castelo? Não. Seguiu-se uma pausa, durante a qual Mark pareceu experimentar algumas emoções fortes. E continuou dizendo, não tenho família, não tenho esposa. Decidi continuar investigando o assunto porque se tratava, aparentemente, da existência italiana correspondente à experiência do déjà vu na viagem de Mark à Itália no ano anterior. Eu não lhe sabia a idade em 450. E como quisesse enfronhar-me nos pormenores da sua infância nessa existência, fi-lo regredir mais um pouquinho no tempo. É o ano de 1435. Volte para o ano de 1435. Conte-me o que vê. Um grande pátio. Estou lidando com um cavalo, tomando conta de um cavalo.
Mark parecia responder mais depressa às minhas instruções e suas pálpebras moviam-se com rapidez. É o seu castelo? Perguntei-lhe. Não, é muito grande, pareço ser. Bem, lido com cavalos. Há muita gente por aqui. Gosto daqui. Aparentemente, Mark não estava com a família, mas servindo como pajem ou assistente num castelo maior. Se fosse o ano de 1435 e ele tivesse 20 e tantos anos ou 30 e poucos anos em 1450, eu lhe estaria provocando lembranças dos 10 aos 15 anos de sua existência italiana. Sentia-me curiosa do modo com que ele chegara ao castelo e do seu trabalho com cavalos. Quando chegou a este castelo? Perguntei-lhe. Estou aqui há muito tempo, quero ser cavaleiro como os outros quando tiver idade para isso. Mark descreveu suas atividades, que pareciam resumir-se essencialmente em cuidar dos cavalos, alimentá-los e ouvir falar os mais velhos. Eu estava curiosa, sobretudo, das experiências de morte nessa existência, porque Mark me contara que sentira tristeza ao ver o pequeno castelo de pedra na viagem à Itália. Qual era a razão da tristeza? Teria alguma relação com sua morte nessa vida? Você agora se adiantará no tempo até o dia em que morreu nessa vida, pedi-lhe. Lembrar-se-á de tudo o que aconteceu, mas não sentirá dor. Permanecerá relaxado e mais ou menos distante, ainda que volte a experimentar tudo o que sentiu na ocasião. Verifiquei o estado de hipnose de Mark, erguendo-lhe o braço. Ele não despertou nem se mexeu quando lhe testei os reflexos. Tudo fazia crer que estava profundamente hipnotizado. Ao falar, suas palavras foram lentas, muito baixas, mas consegui entender-lhe as respostas. Começou descrevendo o dia da morte. Estou numa ampla sala, os homens me rodeiam, estou sentindo muito calor, tanto calor que me sinto fraco. Foi ferido em combate? Indaguei. Não, estou doente. Alguém bem perto de mim falando comigo, é um monge. A respeito do que estão falando? Estou com medo de morrer, quero a sua bênção. A voz de Mark tornou-se quase inaudível, embora não se mexesse na cadeira. Várias expressões lhe cruzaram o rosto. Parecia ao mesmo tempo ansioso e triste. Decidi fazê-lo passar rapidamente pela existência da morte. Agora você morreu. Poderá ver o que fazem com seu corpo. Diga-me o que vê. Agora, ao responder a minha pergunta, a voz lhe soou mais forte. Estou olhando para baixo. Há uma procissão de muitas pessoas. Demonstrando surpresa, acrescentou. Estou me enfiando numa parede. Pedi-lhe que me contasse mais. É como se estivessem cavado um lugar na parede, uma espécie de prateleira, e nela colocassem meu corpo. Em seguida o cobriram com uma pedra. Era a minha oportunidade de descobrir se havia algum nome ligado à experiência. Se ele pudesse ver o que estava escrito na pedra, seríamos capazes de obter-lhe o nome. Não pode ver o que está escrito nela? Perguntei. Não consigo ver muito bem. Não consigo entender. Acho que não sei ler. Onde está a parede? Perguntei, imaginando que talvez estivesse numa igreja qualquer ou num mausoléu. É no castelo, é a única coisa que posso ver. Compreendi que a morte fora desagradável para Mark, mas não porque tivesse sido morto em combate. Segundo todas as aparências, morrera vítima de uma moléstia qualquer. O problema parecia ser a teologia cristã que lhe haviam ensinado e o seu medo do inferno e dos demônios. Tudo indicava que o monge ao seu lado era o único foco da sua atenção e o de moribundo. Presumivelmente estava confessando seus pecados ao monge. Mas seria apenas o medo do castigo a causa da sua tristeza ao ver o castelo na Itália? Decidi investigar mais. Agora que está morto, o que acha você dessa vida? Não foi uma vida muito feliz. Vivi solitário, não havia ninguém que me fosse chegado e parecia uma existência trabalhosa. Em virtude da atmosfera de tristeza geral e de continuar infeliz, a expressão facial de Mark induziu-o a ter, por alguns momentos, um sonho agradável e feliz. Mandei-o para bem dentro de sua mente e disse-lhe que encontraria paz e relaxamento durante esse aprazível intervalo de sonho. Eu ainda não estava pronta para trazê-lo de volta da hipnose porque sentia que havia mais coisas para descobrir. Transcorridos alguns momentos, tornei a interrogar. Se ele morrera por volta de 1460 e viver em Paris em 1870, passara por outra existência entre aquelas duas datas. Decidi investigar. Você agora saiu do seu sonho agradável. Vamos recuar no tempo outra vez. É o ano de 1550. Vê alguma coisa? Estou apenas vogando, respondeu. Agora é o ano de 1650. Ainda não vê nada? Mais uma vez sua resposta foi negativa. É o ano de 1700. Está vendo alguma coisa? Estou vendo relva.
A essa altura eu já hipnotizara a gente bastante para saber que uma pessoa nessas condições, quando para de vogar e vê alguma coisa com nitidez, está pronta para contar-me o que se passou numa vida anterior. Olhe para seus pés, pedi a Mark. O que está usando? Nada. Prossegui na investigação. Você anda descalço? Ando. Está usando alguma roupa? Só calças. Estou perto dos carneiros. Mark sorriu, satisfeito em seu transe hipnótico, e ajuntou. Gosto dos carneiros. Eu sabia que ele estava de pés no chão, vestia calças num pasto de carneiros, mas não tinha a menor ideia da sua localização. Sabe onde está? Perguntei. Seguiu-se longa pausa enquanto Mark lutava para responder. Finalmente disse: Não sei. Tentei de novo. Se ele não sabia onde estava, talvez outras pessoas ali pudessem dar-me uma pista. Não existem outras pessoas ao seu redor? Não existem pessoas, só os meus carneiros. Não me sendo possível localizar com precisão pessoa alguma, nem o nome do lugar, eu talvez conseguisse a descrição de uma paisagem que pudesse ajudar. Impressionou-me o fato de que, quando o soldado francês, Mark parecia saber que estava em Paris, mas esse pastor do século XVIII, pelo visto, não tinha o menor conhecimento do sítio em que se encontrava. Existem árvores ou cursos d'água por perto? Perguntei. Os vinhedos. Depois que saiu do transe hipnótico, Mark me contou ter visto vinhedos que davam a impressão de ser de uvas especiais para vinho, mas não sabia descrevê-los quando estava sob o efeito de hipnose. Perguntei outra vez: Você nunca vê pessoa alguma? Vi o patrão uma vez. Outra pessoa. Talvez eu pudesse obter assim alguma informação sobre o lugar. Como se chamava o patrão? Indaguei. Outra longa pausa, enquanto Mark parecia lutar com a pergunta. Finalmente disse: Não sei, mestre Jean, talvez. Pronunciou o nome à maneira francesa, a sugerir que talvez estivesse de volta à França. Seu rosto iluminou-se novamente e ele deu de moto próprio a informação seguinte: É gostoso pegar nos carneiros. Como pastorzinho francês, a expressão facial de Mark era muito diferente da do soldado em Paris e da do cavaleiro na Itália. Quando fiz perguntas ao menino pastor, este carregou o senho e lutou pelas respostas que demoravam a vir. Só se mostrava animado quando discutia carneiros. Como já durava 1 hora o transe hipnótico de Mark, decidi tirá-lo desse estado. Transmiti-lhe as sugestões costumeiras de que a energia voltaria ao seu corpo e ele se sentiria relaxado e restaurado quando despertasse. Acordou a contagem de 3 e executou a sugestão pós-hipnótica que eu lhe dera a fim de testar a profundidade da hipnose, que consistia em perguntar as horas assim que acordasse. Não lhe sugeriu que se lembrasse de tudo o que ocorreu enquanto estava em transe, mas mesmo assim lembrou-se de alguma coisa. Sabe, disse ele, aquela história a respeito dos carneiros. Eu tinha a sensação de não poder pensar com muita clareza, como se fosse mentalmente retardado. Sentia-me feliz, mas não sabia o nome de nada. Tinha a impressão de que vivera sempre ali e de que os carneiros eram os meus principais amigos. É estranho. A voz de Mark foi diminuindo e ele sorriu. Eu nunca teria pensado que fui um retardado mental numa experiência anterior. Era uma sensação tão diferente da do soldado. O pastor parecia muito mais feliz, embora não devesse saber coisa alguma. Mark possuía diploma universitário, viajara muito e tinha um conhecimento de história superior ao do sujeito comum, o que tornava difícil estabelecer a validade da regressão hipnótica. Não teria ele apenas imaginado vidas passadas enquanto estivera sob efeito de hipnose? Havia alguma informação nas regressões a existências anteriores de que ele poderia não ter conhecimento através dos seus estudos de história? Eu dispunha de muito poucos elementos para prosseguir. Estudei a vida parisiense e descobri que os uniformes usados pelos soldados franceses naquele período eram azuis e brancos. Mark descrevera a batalha e descobri que isso correspondia à ocasião em que foi instituída a Comuna de Paris e em que se travaram batalhas de rua na capital francesa. Mas não teria ele sabido de tudo isso através das próprias leituras? Não havia nada para verificar a vida do pastor, porque ele não dispunha de informações concretas para oferecer. Por si só, contudo, isso era interessante. Mark tinha ciência do que ocorrera no mundo do século XVIII e poderia ter construído uma vida muito mais esplendorosa, com maiores detalhes históricos. Entretanto, só falou em carneiros.
A vida do cavaleiro italiano também me ofereceu poucos elementos para verificar. Eles disseram que lhe haviam dado o título de Graf. E eu fui investigar. Trata-se de um título de origem germânica que corresponde ao de conde, mas a palavra é tão conhecida que sua utilização por parte de Mark não constitui prova de nenhuma experiência de rememoração. O sítio na Itália que ele me descreveu pareceu-me situar-se nas proximidades da Áustria atual. Em 1450, o mapa da Europa era muito diferente. O Santo Imperador Romano o que mais me deixou perplexa foi sua declaração de estar lutando pelo Santo Imperador Romano. Ao fazer a verificação, descobri provas de que este era o termo usado naquele tempo, bem como durante o período da história europeia antes do estabelecimento dos Estados Nacionais. Mais longe de ser concludentes, os indícios davam apenas a entender que ele poderia realmente ter vivido essas vidas passadas. O próprio Mark estava impressionado, não com o conhecimento histórico que revelava, mas com as emoções que experimentava. Para muitos sujeitos hipnóticos, o nível emocional da experiência importa muito mais que o seu conteúdo intelectual. Como eu não dissera a Mark que ele se lembraria dessa regressão, os incidentes foram se dissipando pouco a pouco da mente consciente. Bom, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.